No vídeo de hoje eu trago para vocês uma atualização geral de mercado, trazendo os dados que foram divulgados recentemente, como o PIB norte-americano referente ao segundo trimestre. Nós tivemos a segunda preliminar sendo divulgada, comprovando que potencialmente não temos de fato uma recessão acontecendo nos Estados Unidos. Além disso, falaremos um pouco sobre a ata da reunião do Banco Central Europeu que aconteceu no último mês, que trouxe sim algumas novidades e divergências entre os principais membros do comitê. Além disso, comentaremos outras notícias que podem ainda movimentar o mercado nessa semana que promete ser muito movimentada a partir das 11 horas da manhã, horário do discurso do Jeremy Powell, presidente do Fed americano. Tudo isso e muito mais vem logo após a vinheta, então segura aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Eu já quero iniciar o nosso episódio de hoje convidando a todos vocês que me assistem a entrarem no nosso Instagram oficial, @LigaCripto, e participar da promoção que está rolando. Nesse momento nós estamos sorteando 10 ingressos pelo nosso perfil do Instagram para o evento Blockchain Rio, que vai rolar aqui na próxima semana do dia 1 ao dia 4 de setembro, onde você tem a oportunidade, é claro, se participar, de receber um passaporte para estar presente nos 4 dias de evento. Lembrando, é claro, que todos nós da Liga Cripto estaremos presentes no evento, um evento que contará a presença ilustre de muitas pessoas do meio cripto e também fora dele bastante conteúdo poderá ser feito e, obviamente, muito networking também, além de conhecer vocês, que não conhecemos ainda pessoalmente, uma oportunidade. Tanto, vai lá, é bem fácil de participar, basta curtir a publicação, marcar um amigo e pronto, já está concorrendo. Se atente à legenda para as datas do sorteio. Agora sim, começando o nosso vídeo, como falamos na abertura, a economia norte-americana demonstrou que não indica uma recessão, pelo menos até o momento, com a divulgação da segunda preliminar referente ao PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos. Então nós tivemos uma projeção sendo feita pelo mercado, eu trouxe para vocês isso aqui nessa última terça-feira, onde a projeção era de menos 0,8 para o PIB no segundo trimestre. Lembrando que a primeira preliminar foi de menos 0,9 e agora nós tivemos uma correção dessa preliminar voltando a menos 0,6. Então o que de fato demonstra que a economia não está em piora, e sim uma melhora, um arrefecimento na inflação, de certa forma andando com o mercado de trabalho aquecido, um PIB mais contido. Então é um avanço econômico com certeza para os Estados Unidos. Lembrando que o PIB é o principal indicador a indicar se existe uma possível recessão no país ou não. Se o país está produzindo muito menos do que se espera, obviamente existe uma desaceleração econômica. Se o país volta a produzir de uma forma um pouco mais normal, a normalizar a sua produção interna, de certa forma as chances de uma recessão, ou pelo menos uma recessão técnica, como se gosta de dizer a respeito do PIB, já é colocada com menos chances de ocorrer. Finalizando esse primeiro tema sobre o PIB norte-americano, entramos então no assunto mais importante dessa semana, esse evento que acontece em Wyoming, nos Estados Unidos, desde quinta até o final de semana desta semana, mas que será marcado amanhã às 11 horas da manhã com um grande pronunciamento do Jeremy Powell, presidente do Fed norte-americano, onde os investidores aguardam um pronunciamento mais hawkish, ou seja, um pronunciamento mais duro de aperto monetário e de decisões ruins a mercados de renda variável e ativos de risco. Ou seja, caso isso de fato venha a ser confirmado amanhã às 11 horas da manhã e Powell de fato transmita um discurso bem apertado, um discurso bem complicado, ou seja, reafirmando o desejo do Banco Central norte-americano em continuar a aumentar os juros de uma forma acelerada, como tem feito nos últimos 2 aumentos, provavelmente o mercado de renda variável e ativos de risco, na qual as criptomoedas estão inseridos, podem vivenciar volatilidades negativas a partir deste horário. O que se espera para esse discurso basicamente é o seguinte: muitos se preparam para ouvir do Jeremy Powell de que o compromisso de conter a inflação continua e que ele venha a transmitir uma mensagem de aperto monetário, evaporando inclusive as esperanças de um corte de juros no próximo ano. Ou seja, muito se fala de um aumento de juros até o fim de 2022, chegando a quem sabe a 3,5% a 4% da taxa de juros nos Estados Unidos, e a partir de 2023 isso poderia começar a ser reduzido caso a economia norte-americana comece a dar indícios de que está aquecida e não precisa mais
de apertos monetários, e então um período dovish poderia começar, caso o PIB demonstre uma certa recuperação, a inflação permaneça controlada e, claro, de fato o mercado de trabalho não seja impactado. Bom, caso isso tudo venha a acontecer, um eventual corte de juros poderia ocorrer, mas o mercado espera que isso venha a ser desconsiderado amanhã no discurso de Jeremy Powell. Um comentário bem importante que eu achei interessante também de trazer para vocês foi o seguinte, feito pelo Steven Englander, o chefe de pesquisa global de câmbio da G10, que disse o seguinte: se Powell disser algo hawkish, rigoroso contra a inflação, se você comprar ações ou moedas de mercados emergentes, ou seja, ele está citando criptomoedas aqui, você perderá 3% antes que possa piscar os olhos. Então ninguém está tomando risco agora no período que antecede Jackson Hole. Então os mercados estão em lateralização, aguardando por esse grande pronunciamento. Alguns inclusive já fizeram um pronunciamento no dia de hoje, eu vou conversar com vocês. Alguns membros inclusive do comitê votante do Fed já falaram sobre as suas opiniões para a próxima reunião do dia 21, vamos comentar um pouco sobre isso, mas o mercado realmente aguarda esse grande evento que tende a rolar amanhã a partir das 11 horas. Ninguém está tomando decisões muito de risco nesse atual momento, então você que está posicionado aí, não está dolarizado, está eventualmente posicionado em Bitcoin, tem operações abertas, reavalie suas posições e entenda que amanhã possa ser realmente um dia bem hawkish, caso Jeremy Powell venha confirmar esses pensamentos que é estudado pelo mercado. Então, caso ele venha com um certo discurso mais duro, isso tende a trazer movimentações negativas. Caso ele venha com um discurso mais controlado, sem deixar tantas informações na mesa, nem tantas pistas do que o Fed tende a fazer no mês que vem, provavelmente o mercado tende a entender isso de forma positiva e esse discurso vai ser caracterizado mais dovish, o que tende a trazer movimentações positivas ao mercado de renda variável e, consequentemente, ao mercado das criptomoedas. E um desses pronunciamentos, conforme falamos, o James Bullard, membro do comitê do Fed votante, que inclusive presidente do Fed de São Luís, fez um pronunciamento à CNBC hoje, reafirmando seu desejo que a taxa básica de juros, na sua opinião, deve chegar a 3,75% a 4% até o fim do ano, lembrando que 2,25% a 2,50% são as taxas atuais. Bom, eu conversei com vocês nessa última terça, onde as chances de juros de 0,75,5% eram uma, e agora, depois desses pronunciamentos recentes, não só do James Bullard, como também de outros membros do Fed, essas chances mudaram bastante. Da última vez que falamos, na terça, havia uma possibilidade de 52% de chance de um aumento em 0,75% no próximo dia 21 de setembro. Com esses pronunciamentos, as chances já aumentam para 66% de um novo aumento, o terceiro consecutivo, em 0,75%. Então, de certa forma, os membros do Fed, nesse momento, que já fizeram pronunciamentos nessa quinta-feira, estão reforçando, pelo menos em um primeiro momento, antes dos dados econômicos de setembro serem divulgados, um aumento em 0,75%. Como a gente sempre gosta de falar, não é um ponto final nessa conversa, mas deixa pistas sobre o que o mercado está precificando. Nesse momento, está precificando um aumento de 0,75%, o que é pior em termos de aperto monetário, mas eventualmente, caso haja, de certa forma, uma divulgação positiva dos dados econômicos no início de setembro, pode ser que essas chances venham a cair bastante e, claro, que essas chances vão ter grande volatilidade a partir do discurso de amanhã do Jeremy Powell, às 11 horas da manhã. Ele complementa a matéria dizendo que um cenário base provavelmente seria que a inflação será mais persistente do que muitos em Wall Street esperam e será mais alta por mais tempo. E esse é um risco que está subprecificado nos mercados de hoje e por isso ele apoia medidas um pouco mais duras nos próximos meses ou pelo menos até o fim de 2022 a taxa básica de juros norte-americana. Esse é o posicionamento inclusive de um dos membros que tem voto na reunião do próximo dia 21, então muita atenção aos pronunciamentos do Bullard. Entrando um pouco agora no assunto Europa, que foi inclusive um tema bastante discutido nos últimos vídeos e lives que eu participei aqui no canal, a crise energética da Europa não vai acabar. A crise energética da Europa está se transformando em uma crise industrial. Na semana passada, inclusive, foi trazido por mim e pelo Mário essa informação de algumas das maiores fundições de zinco e alumínio do continente fechando devido aos altos preços de energia. Esta semana, o último aumento nos preços do gás forçou os fabricantes de fertilizantes na Noruega
Noruega, Reino Unido e Polônia a ficarem ociosos, incapazes de repassar esses preços para sua base de clientes agrícolas. A escassez de fertilizantes ameaça pressionar para baixo os rendimentos das colheitas no próximo ano, o que manterá os preços dos alimentos mais altos do que seriam de outra forma. Ou seja, como já falamos por diversas vezes em vídeos e lives anteriores, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que não tende a acabar em nenhum momento próximo, vem trazendo problemas e crises energéticas em toda a Europa. Afinal, o fornecimento de gás para o restante da Europa, para o restante do continente, vem de boa parte da Rússia. Com esse corte de gás vindo da Rússia, pouca oferta existe no mercado, fazendo com que exista uma enorme crise energética em todos os países da Europa. O Reino Unido tem demonstrado uma grande alta nos preços do gás e eu trouxe inclusive para vocês um gráfico que retrata de fato esse custo da eletricidade na Europa. A gente pode ver que o custo subiu de forma absurda nos últimos meses, principalmente no ano de 2022, tendo em vista toda essa crise, a inflação global e obviamente com esse agravante da Rússia não fornecendo gás para o restante da Europa. Com a chegada do inverno, isso tende a piorar ainda mais e o que parecia ser uma crise energética leve parece estar ficando mais dura, afinal começa a afetar diversos setores, crise industrial, crise aqui como falamos em setores agrícolas, o que podem prejudicar a alta dos alimentos, pode prejudicar a alta de outros produtos e fazer com que a inflação seja ainda mais descontrolada nos próximos meses pela Europa, chegando inclusive às projeções de alguns bancos a 20% em janeiro de 2023. Então, de fato, se esses fatores continuarem a serem reportados, provavelmente a situação deve piorar e muito na Europa. E antes de tratarmos sobre o último assunto do nosso vídeo de hoje, deixo para vocês os benefícios e vantagens da Liga Cripto, onde nesse momento temos grandes bônus na Bybit, onde no momento de criação da sua conta e primeiro depósito, você pode receber diversos bônus para operar na corretora. Vou deixar todas as informações dos bônus disponíveis logo aqui abaixo nos comentários e na descrição desse vídeo. Além disso, a Crypto.com conta com as melhores taxas de trade no mercado, reduziu recentemente 80% das suas taxas, então é um ótimo momento para você que ainda não possui conta e tem interesse em comprar em mercado spot, criar a sua conta na Crypto.com, lembrando que com o nosso link você recebe $25, então não perca todas as vantagens logo aqui abaixo na descrição. Por último nesse vídeo, não menos importante, chegando ao finalzinho, agradecendo já a você que ficou até o final desse vídeo, peço para que você deixe um comentário se ficou comigo até aqui, qual a sua opinião sobre todos esses assuntos que trouxemos, quais assuntos você gostaria que abordássemos em próximos vídeos aqui no canal e claro, qual que é a sua opinião e estratégia para esse atual momento de mercado. Tá comprando, tá parado, tá aguardando Jackson Hole, tá aguardando dados econômicos a serem divulgados, qual que é a sua estratégia, deixa aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Finalizando com vocês, a ata do Banco Central Europeu foi divulgada sobre a reunião do último mês de julho, onde tivemos um aumento de 0,5 ponto percentual, não tivemos grandes novidades nessa ata que foi divulgada, nem tantas surpresas, o que de fato chamou a atenção foi que parte dos membros votantes desse comitê do Banco Central Europeu votaram contra esse aumento de 0,5 ponto percentual, não acreditavam que esse aumento de juros faria bem economicamente e temiam evidentemente uma recessão no continente europeu. Então esse aumento de 0,5 ponto percentual foi feito, mas com boa parte do comitê reprovando essa medida. Teremos que aguardar os próximos dados a serem divulgados e claro que vale lembrar, já no início de setembro teremos um novo dado da inflação sendo divulgado, como também uma reunião já no dia 8 de setembro sobre as próximas medidas a serem implementadas de políticas monetárias na Europa, onde provavelmente teremos um novo aumento de juros. Resta saber de quanto será de fato esse aumento de juros, o que provavelmente será decidido após a divulgação da inflação referente ao mês de agosto, que será reportada no início do mês de setembro. Eu vou ficando por aqui, peço encarecidamente o seu like nesse vídeo se você gostou do material trazido por mim e claro, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque temos vídeos e lives como esses todos os dias aqui no canal. Fico por aqui, encontro você numa próxima.